eu, Camila Xavier e Felipe Monteiro, para discutir um pouco sobre essa entrevista. Felipe Monteiro, pergunto para você já inicialmente, já que você é nosso analista político, Nicolas Ferreira parecia um pouco acuado ao falar sobre Flávio Bolsonaro. Você acredita que o deputado pode ainda estar avaliando de forma mais intensa esse apoio a Flávio Bolsonaro em 2026? Ou ele apenas está fazendo uma análise política, um jogo político que já é esperado? Eu tive outra impressão, Rafa. Eu tive a impressão que ele, de fato, vai apoiar o Flávio Bolsonaro, né? Quando ele fala que é soldado, quando ele fala que o Jair Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro como candidato e ele iria apoiar e trabalhar pela eleição do Flávio Bolsonaro, eu vejo ele muito certo em relação ao assunto quando se trata da eleição desse ano, caso o Flávio Bolsonaro saia mesmo candidato à presidência da República, né? E é impressionante, né? Como o Nicolas ele consegue, né, de certa forma, falar sobre todos os assuntos, né? Não dá para você negar a relevância política que o Nicolas construiu recentemente, né? Até antes da passeata, né? Até antes dessa marcha que ele fez, né? Milhares de quilômetros até Brasília, né? Chegando em Brasília, sendo ovacionado e recebido por várias pessoas, né? Até antes disso, você vê claramente que o Nicolas é uma força política, né? Ele tem só 28 anos, né? Ele tem só 28 anos. Quando eu penso que uma pessoa com 28 anos consegue ser bem articulado, consegue colocar suas ideias de forma clara assim, realmente é algo surpreendente, né? Algo surpreendente. Vamos ver se ele consegue, né, ter fôlego, né, para não se queimar quando for alçar voos maiores. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, a regra é essa. Se surge uma pessoa relevante, as pessoas querem massacrar e a pessoa acaba assumindo, né? Então eu espero que o Nicolas tenha essa força, né? E eu falo isso, eu espero, né? Não porque eu tenho alguma torcida e tenho muito apreço pelo Nicolas, porque é importante, né? Eu estou cansado, Rafa. Quando eu pego, por exemplo, para ver os candidatos à presidência da República, o Lula é candidato desde 89, né? O Caiado, que se colocou como candidato, foi candidato em 89 também, né? Os políticos todos que estão aí são políticos tradicionais, né? Que fazem parte do mainstream da política, né? Então, quando surge uma pessoa nova, né, a gente tem que aplaudir, a gente tem que torcer para que dê certo, né? Eu espero que o outro lado também, a esquerda, tenha condição de criar quadros partidários e políticos relevantes, jovens, como o Nicolas é para a direita, né? Então, eu espero realmente isso. E eu creio que, de fato, o Nicolas respondeu as perguntas e, no modo de ver, ele foi muito claro em relação ao apoio ao Flávio Bolsonaro. Rafa e Camila. Camila, você que estava no Congresso no dia da votação do PL da dosimetria, participou, inclusive, de toda aquela confusão envolvendo a votação, participou também do momento do veto, quando o presidente Lula votou o projeto. Agora a gente vê aí Nicolas Ferreira dizendo claramente que uma das pautas para 2026, quando o Congresso voltar na semana que vem, é a derrubada desse veto. Como você acha, a partir dessa entrevista também que ele deu, e diante de todo esse cacife político que ele adquiriu por conta da caminhada, se o deputado tem força, você acredita que há força política de Nicolas Ferreira para que ele derrube esse veto do PL da dosimetria? Olha, Rafa, Felipe, eu acredito que o PL vai justamente tentar trazer Nicolas para trazer mais força para esse debate, mobilizar mesmo a população, o apoio nas redes sociais, que a gente sabe que ele tem muita força realmente nesse campo, para trazer mais força para esse discurso do PL contra pela derrubada do veto do PL da dosimetria. Mas não basta ficar só no discurso, não adianta só confiar no capital político de Nicolas Ferreira e de outros parlamentares também que têm força nas redes sociais, na sociedade. Isso porque existe ainda uma indefinição sobre quando vai ser convocada essa sessão conjunta do Congresso Nacional, porque a derrubada de vetos não é só na Câmara dos Deputados, não é só no Senado, é uma sessão conjunta das duas casas, então envolve forças muito diferentes também, então é preciso que a oposição de fato consiga convencer Davi Alcolumbre a convocar essa sessão e colocar para votar esse veto para aí sim conseguir derrubar, né? Segundo
alguns parlamentares da direita têm dito, principalmente da oposição, do PL, eles acreditam já ter o número de votos suficiente para derrubar esse veto, mas a gente precisa, de fato, acompanhar aí os próximos passos. Hoje está acontecendo lá na residência oficial de Hugo Mota a primeira reunião de líderes, então as lideranças dos partidos estão se reunindo para debater as pautas. Essas conversas vão voltar a acontecer com mais frequência e a gente precisa acompanhar aí realmente se essa manifestação vai ter, de fato, algum impacto lá dentro do Congresso Nacional, como a oposição vai, de fato, de maneira prática, concreta, se organizar para derrubar esses vetos e como esses assuntos vão se encaminhar, porque a gente sabe também que a agenda acaba sendo muitas vezes atropelada por outros assuntos que surgem em meio ao dia a dia, né? Felipe, queria também ouvir tua opinião nesse mesmo ponto. Se você acredita que essa força política de Nicolas Ferreira pode avançar essa derrubada do veto do PL da dosimetria. E também, na verdade, queria também tua opinião sobre essa pauta. O Congresso Nacional foi tomado durante vários meses essa pauta do ano passado. A gente vê agora o deputado dizendo que pretende continuá-la em 2026. Então são duas perguntas. Primeiro, se você acredita, né, como é que você acha que o Nicolas vai usar a força dele na tentativa da derrubada desse veto? Como você vê esse assunto voltando ainda em 2026? Eu entendo que o veto será dado, né? O veto será derrubado de qualquer forma, independente do Nicolas, né? É bom lembrar que o PL da dosimetria foi um PL discutido claramente na Câmara dos Deputados com o Hugo Mota. Depois, o Alcolumbre, no Senado Federal, resolveu pautar, né, o PL da dosimetria antes do final do ano. Esse projeto da dosimetria, é bom lembrar, teve também negociação, conversas e diálogo com o ministro do Supremo Tribunal Federal, sem entrar no mérito, se eu acho legal ou não, deputado federal procurar o ministro do Supremo Tribunal Federal para discutir projeto de lei, né? Mas o fato é que foi discutido e negociado também no Supremo Tribunal Federal. E é bom lembrar, quando você pega o resultado da votação, né, foi maioria absoluta, né? O PL da dosimetria foi aprovado com uma maioria esmagadora na Câmara e maioria esmagadora no Senado Federal, né? Ou seja, é claro que o PL da dosimetria, que o veto do presidente Lula será derrubado no Congresso Nacional, né? Independente da força que o Nicolas tenha nesse momento. E eu não entendo por que o Lula resolveu comprar essa briga, né? Comprar essa briga no eleitoral, né? Com toda certeza, um dos primeiros pontos que serão levados à votação será exatamente o veto do Lula em relação ao PL da dosimetria, né? E a tendência, sem sombra de dúvida, é ser derrubado. E aí eu coloco uma questão, Rafa, Camila. Por que o Lula fez isso? Ele fez isso para criar narrativa política, né? Ele acha que para falar e dialogar com a parcela que vota no PT e vota na esquerda, né, que é contra, né, dosimetria, que é contra a anistia, faz parte do palanque político dele vetar esse projeto. Mas a gente sabe que esse projeto e esse veto que ele deu, sem sombra de dúvida, vai criar inimizade e vai criar um clima muito desfavorável a ele no Congresso Nacional. É isso, Felipe Monteiro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Você acompanhou, então, aqui no Contexto Metrópolis, tanto a entrevista quanto a análise. Camila Xavier também continua comigo. Daqui a pouquinho ela volta. Vamos fazer um giro